E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Por aqui, a gente sempre bate aquele papo sobre tecnologia, inteligência artificial, carreira e produtividade. E claro, sempre acompanhado de um bom café, né? Aquele expresso quentinho e delicioso. E hoje o nosso tema é sobre uma espécie de receita oculta que, olha, comanda praticamente tudo ao nosso redor, os algoritmos. Então, pode preparar o café, porque o que vem por aí é conhecimento valioso para a nossa evolução profissional. Vamos começar? A nossa jornada de hoje vai ter 5 paradas bem importantes, tá? Primeiro, vamos entender o que é um algoritmo. Depois, vamos caçar eles no nosso dia a dia. Aí a gente mergulha na lógica por trás do código, entende os perigos da ordem errada e, no final, a gente descobre o verdadeiro poder do raciocínio lógico. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para começar, afinal, o que é um algoritmo? Chegou a hora de entender esse conceito que é a base de tudo. Bom, a definição oficial é essa aí: um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um problema. As palavras mais importantes aqui são finitos, porque tem que ter um fim, organizados, porque a ordem importa e muito, e resolvem, porque ele existe para cumprir um objetivo. Para ficar mais fácil, pensa no algoritmo como se fosse uma receita de bolo. É o exemplo perfeito. Cada passo, do jeitinho que está aí, precisa ser seguido na ordem certinha para o bolo sair gostoso. Já imaginou colocar a massa no forno antes de misturar os ingredientes? Pois é, ia ser um desastre. Com algoritmos, a lógica é a mesmíssima. Mas, algoritmo não é coisa só de computador, não. Eles estão espalhados por aí no nosso cotidiano, sabe? São padrões que a gente segue o tempo todo e, na maioria das vezes, sem nem perceber. Por exemplo, fazer uma ligação. Isso é um algoritmo puro que a gente executa no piloto automático. Desbloquear, abrir o app, digitar um número e ligar. Um passo depende do outro. Não dá para ligar com o celular bloqueado, né? A sequência é a chave de tudo. E olha esse aqui, um pouquinho mais complexo, mas que todo mundo conhece. Sacar dinheiro no caixa eletrônico. Inserir o cartão, digitar a senha, escolher saque, digitar o valor, confirmar e só então pegar o dinheiro. É uma sequência lógica precisa que faz a operação funcionar. Se a gente tentar inverter essa ordem, o sistema simplesmente não funciona. Agora, vamos fazer a ponte. Como é que essas tarefas do dia a dia se conectam com o mundo da tecnologia? Bom, programar, no fundo, é basicamente traduzir essas receitas para uma linguagem que o computador consiga entender. E essa imagem mostra esse processo de um jeito brilhante. Tudo começa quando a gente identifica um problema. Depois, a gente define um objetivo claro, lista os passos necessários, organiza tudo numa ordem lógica, executa e pronto! A solução está aplicada no mundo real. Isso vale para programação, para gestão de projetos, para tudo. No mundo da programação, esse fluxo lógico é a regra de ouro. Todo programa segue essa receita básica. Primeiro a entrada, que é quando a gente coleta os dados, depois vem o processamento, a hora que a mágica acontece e os cálculos são feitos. E por fim a saída, que é a entrega do resultado final. Simples, direto e eficiente. Mas e o que acontece quando essa lógica quebra? É agora que a gente entra na parte mais tensa da nossa conversa. É aqui que a gente vê as consequências, às vezes devastadoras, de um algoritmo com a ordem errada. Dá uma olhada nessa comparação. Na esquerda, uma sequência que não faz o menor sentido. Pegar o dinheiro antes mesmo de colocar o cartão. Parece absurdo, né? Mas ilustra o ponto perfeitamente. Sem a ordem correta, que a gente vê aí na direita, o processo não é só ruim, ele é impossível. O sistema simplesmente trava. E na programação, a história é a mesma. Se um programa tenta calcular a média antes de receber as notas, ele vai calcular o quê? Nada, né? O programa vai quebrar, vai dar um erro feio. A lição é clara. A coleta de dados vem sempre antes do processamento. É essa ordem que separa o sucesso do fracasso total. Ok, passamos pelo perigo. Agora vem a recompensa da nossa jornada. Entender os benefícios gigantescos de dominar o pensamento algorítmico. E isso vai muito, mas muito além de só escrever código. E o poder da lógica é algo incrível, que vai fundo. Sabe a proporção áurea? É um algoritmo matemático que a própria natureza usa para criar coisas eficientes e harmônicas, como as sementes num girassol. E nós, seres humanos, pegamos essa mesma lógica para criar designs, logotipos, coisas que agradam os olhos. Isso só prova que seguir uma ordem lógica não só resolve problemas, mas cria eficiência e até beleza. Essa citação do Manzano resume tudo de forma perfeita.
A sequência das etapas é o que define se o algoritmo vai ser eficiente e preciso. É o que garante que o problema vai ser de fato resolvido da forma certa. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: aprender a pensar de forma algorítmica é, na verdade, aprender a resolver problemas de um jeito estruturado. E essa habilidade não organiza só um código de computador. Ela organiza projetos no trabalho, tarefas em casa, e o resultado direto é um ganho de produtividade e eficiência em todas as áreas da vida. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Que processo, seja no trabalho ou na vida pessoal, poderia ser muito melhorado com um algoritmo claro, com um passo a passo bem definido? Qual a opinião de vocês sobre esse tema? Deixem aí nos comentários. E, claro, não se esqueçam de mandar esse papo para aquele amigo ou amiga que curte uma notícia de qualidade. A curadoria de conteúdo e a produção desse nosso Café com Conhecimento foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Um abraço virtual a todos.